Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, do EJA Etapa 6, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Alunos da Rede Seduc, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Alunos que contam com as salas do canal Educação nos 224 municípios atendidos pelo canal. Boa noite a todos. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de redação aqui do canal. Na semana passada, nós começamos a trabalhar uma modalidade do gênero narrativo muito interessante, a entrevista, tá? E dentro dessas possibilidades da gente fazer esse texto altamente dinâmico, né, em que a gente vai encontrar no diálogo entre duas pessoas, o repórter, né, e o entrevistador e o entrevistado, algumas características importantes que a gente já viu na aula passada, que a gente vai novamente ver aqui e também acrescentar mais conteúdos a esse processo de compreensão textual. A entrevista pode ser feita por qualquer pessoa, inclusive você pode passar por um processo de entrevista. Às vezes, você também pode organizar um processo de busca dessas informações. Na nossa cartela inicial, que está aí na tela, a gente vai começar trazendo as explicações pedagógicas importantes. Nós vamos encontrar aqui o gênero entrevista, e aí nós vamos continuar conceituando, trazendo essas informações relacionadas a esses elementos, e analisar a estrutura textual condizente com o gênero entrevista. Lógico que tem resolução de questões para a aula e para casa também. Lembrando a vocês que vocês podem ter acesso ao material do canal Educação, do canal educação.tv, www.canaleducação.tv. E aí você vai, além de ter o aporte de todo esse material de slides, né, se possibilitar também a trazer novamente essas aulas, rever, vai que você não assistiu na semana passada e quer ter aí um processo de introdução inicial, você pode começar, ou você pode ter sim, aí esse tipo de produção textual, tá? Vamos lá, gente. Gênero entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa. Vinculado pelos canais de comunicação, a entrevista é trabalhada, sobretudo, em torno da construção, de um elemento chamado oralidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo localizar o marca-texto. A oralidade, gente, é um elemento importante, né? É produzido pela interação entre duas pessoas. O entrevistador, né, que tem aí a posse, geralmente, das indagações, e o entrevistado, que vai estar lá respondendo aquilo que a gente vai colocar. Tá aqui, o Fábio Pochá, que é um entrevistador, né, um artista brasileiro com... Perdão. Deixa eu voltar aqui. Um artista brasileiro com essas características, tem um programa, o que a gente chama de talk show, né? Talk show. Os talk shows são programas de TV ou mídia, né? Principalmente televisiva, pode ser também rádio. Vou colocar aqui a forma mais correta, né? Mídia visual, a gente chama isso, audiovisual. São programas, porque a gente também tem hoje os streams, né? As mídias audiovisuais. Televisão, streams, né? São plataformas que nós vamos encontrar aqui dentro desse processo. O que é que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Sem querer. Pera aí, gente. Não sei o que é que eu fiz aqui, não. Pera aí. Pronto, tá aqui. É essa canetinha aqui que não é muito legal. Muito bem. Vamos lá, gente. Aí esses talk shows, que são esses programas midiáticos, audiovisuais, que aparecem aos montes nas televisões, nas redes, né? Nas plataformas, sempre tem a figura do entrevistador, às vezes uma pessoa de muita repercussão midiática, com os seus entrevistados, ou seu entrevistado, né? Nessa entrevista, muitas vezes, trabalhando mais essa questão do entretenimento, que é o talk show,
A gente vai poder também construir um pouco de conhecimento, ter uma opinião crítica ou formada ou desconstruída, né? E trazer esse posicionamento crítico que a gente pode ter a respeito das coisas que acontecem dentro da nossa sociedade. Então, a entrevista é um texto informativo, sim. Traz informação, professora? Traz. Traz entretenimento, traz repercussões que alcançam, né, uma condição mais extensa em relação à nossa realidade, tá? E aí a gente vai encontrar, gente, dentro dessa oralidade, né, aquilo que seria a espontaneidade, mas é preciso, por exemplo, se preparar. Você vai fazer lá um roteiro de perguntas para o seu entrevistador ou o seu entrevistado, para que você possa, né, não cair nessa situação assim, ó, de você chegar e as pessoas responderem de qualquer jeito, se responderem, né? Porque como a entrevista é um registro, ou audiovisual, ou escrito de informações, as pessoas precisam realmente estarem preparadas para informar ou para opinar. São os dois elementos que vão aparecer aqui dentro dessas intenções textuais. A entrevista, ela sempre tem, duas figuras envolvidas, a gente já falou, o entrevistador e a figura do entrevistado. Até mesmo assim, dentro das reportagens, dentro das notícias, essas duas figuras podem aparecer com, vamos dizer assim, uma certa constância, né? Nesse caso aí, a gente vai encontrar essa linguagem dialógica e oral bem necessária dentro desses processos de conhecimento. Nesse caso, a gente vai poder identificar aqui, o discurso direto e a subjetividade como elementos importantes que vão aparecer dentro desse processo de construção. Há uma mescla da linguagem formal e informal, mas há sempre a padronização da transcrição pela linguagem formal, para que a gente possa realmente, de fato, acompanhar as informações a serem estabelecidas. Professora, aonde as entrevistas acontecem? Em qualquer espaço, mídia, né? Pode ser em programas de TV, pode ser em plataformas sociais, em páginas, né? Sites, locais de distribuição. Como a gente está no mês da inclusão aí da pessoa com deficiente física, né? O nosso tema gerador desse mês aqui no canal Educação, a gente trouxe para vocês a entrevista com uma jovem aí profissional do TRT do Rio Grande do Sul, né? Faz parte da Justiça do Trabalho, desse Tribunal Regional do Trabalho de lá. E o que é que tem essa pessoa, né? Por que eu vou entrevistá-la? Porque ela é uma deficiente física que superou as dificuldades e é aí uma figura que dentro da repartição dela, ou seja, dentro do ambiente de trabalho dela, ela mostra a capacidade e a inclusão das pessoas com deficiência física, tá? Entrevista, olha, lembrando a você que na aula passada nós trouxemos alguns pontos importantes. Que pontos são esses, professora? Professora, a gente pode ter um texto. Nós devemos identificar aquilo que basicamente vai aparecer aqui, gente. Peraí. Daquilo que seria basicamente esse processo de informação, né? Ou seja, a localização desse texto que apresenta-se aí dentro desse processo, tá bom? E aí a gente vai poder observar que depois a gente vai poder encontrar aqui, uma espécie de título. Título, professora, ou trecho de uma fala que mostre aquilo que seria a importância ou visibilidade dessa entrevistada. O nome da entrevistada, vou colocar aqui, para que você possa identificar, e alguma característica que a represente, né? Ou que a identifique. A educação para a acessibilidade inicia com pequenas mudanças de comportamento e atitude.
Essa fala, inclusive, vem entre aspas, é da Juliana Costa, servidora do TRT do Rio Grande do Sul. Bom, aí a gente sabe que toda entrevista ela tem um parágrafo de introdução, ou então vários parágrafos de introdução. A gente vai observar que aqui eles fizeram um textozinho, porque como é a página, ó, tá aqui a página, né, onde a gente consegue identificar a página da Justiça do Trabalho, do TRT da 4ª Região, que é do Rio Grande do Sul. E aí, dentro dessa página, eles trouxeram uma entrevista com a servidora deles. E aí, eles têm um espaço a ser preenchido de forma muito mais ampla, para que passe aí a encontrar essas perspectivas. Juliana Peracini da Costa tem 34 anos. Veja que é aquele texto introdutório. E o que eu vou fazer, professora, nesse texto introdutório? Apresentar a minha entrevistada. Municiar você, leitor, de informações pertinentes a essa figura, né? Para que a gente possa identificá-la dentro das nossas informações. Juliana Peracini da Costa tem 34 anos. Nascida em Uberaba, Minas Gerais, trabalhou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa daquele estado e na Receita Federal no Rio Grande do Sul. Desde maio de 2013, ela é servidora do TRT Rio Grande do Sul. Ela iniciou as atividades na seção de apoio jurídico e análise de sanções. 6 anos depois, tornou-se assistente-chefe da unidade. Então, perceba, gente, olha, como é um site institucional, ele vai trazer um funcionário, por isso é que ele é importante para aquela instituição. Ah, professora, mas, por exemplo, eu não tenho interesse na vida da Juliana. Tudo bem, você, por exemplo, pode não ter interesse na vida dela funcional, mas no que ela representa, aí você vai poder ter interesse, porque ela representa a inclusão das pessoas com deficiência física dentro da sociedade. E, principalmente, quais os mecanismos que ela utilizou para efetivar essa sua inclusão, para realmente estar acontecendo dentro dessa realidade. Aí a gente já sabe que ela começou a trabalhar, né? Ela nasceu no interior de Minas Gerais, trabalhou lá e depois foi para o Rio Grande do Sul e atuou em vários campos profissionais, tá? Em 2019, tomou posse na Receita Federal, em Cruz Alta. A vinda para o Sul teve um motivo especial: viver com o namorado, o jornalista Juliana Machado, lotado na Secretaria de Comunicação Social do TRT Rio Grande do Sul. Eles se conheceram pela internet em 2007. O primeiro encontro aconteceu em um evento de software de leitura de telas em Joinville, Santa Catarina. Um tumor chamado retinoblastoma exigiu uma intervenção cirúrgica que a deixou cega aos 2 meses de idade. Aí os pais, o comunicador Felício e a professora Maria Aparecida, também são cegos. A irmã mais velha, Letícia, filha do primeiro casamento da mãe, não possui deficiência. Ah, então você já viu como é que ela foi parar lá no Rio Grande do Sul, já viu que a gente identifica por que ela foi para lá, e aí por que essa fofoquinha da vida dela? Não, eles se conheceram num evento específico, que era um evento em que havia tecnologia voltada para as pessoas com deficiência visual. Aí ela fala dela, né, que ela é uma pessoa com deficiência e de como foi construída essa deficiência. E aí e um pouco da família dela, que também tem outros membros que também são deficientes. A característica não a impede de levar uma vida normal. Ela auxilia informalmente o pai, que é presidente do Instituto de Cegos do Brasil Central, em Uberaba. Antes da pandemia, fazia academia, ia a barzinhos, trabalhava fora de casa. Teve a oportunidade de estudar em escola regular. Aprendeu datilografia braille, orientação, mobilidade, utilização de bengalas e demais técnicas de locomoção. Olha aí, gente. Então, veja que desde os 2 meses de idade ela tem deficiência, mas ela tinha uma vida normal. Ela disse que aí, ó, a reportagem já dá aí todo esse apoio à inclusão
e principalmente as superações de dificuldades. Em 2019, concluiu a graduação em Direito pela Uniriter, né? O nome da faculdade aí, hein, que ela colocou. Quanto ao TRTRS, Juliana considera haver uma caminhada muito exitosa e bem conduzida a fim de tomar o tribunal acessível, tanto nas questões tecnológicas e arquitetônicas, quanto do ponto de vista cultural. A instituição permite que as pessoas com deficiência tenham ferramentas para trabalhar onde elas estiverem, incluindo cargos de direção. Se a gente pretende de uma sociedade mais igualitária, inclusiva, tem que ter todos em todos os lugares, também nos cargos de decisão. Tanto a gestão atual como as anteriores têm trabalhado para esse ambiente de acessibilidade. Eu me sinto muito orgulhosa em ser servidora do Tribunal do Trabalho, neste momento em que estamos construindo essa cultura institucional, afirma. Veja que aí, gente, ó, tudo isso serve para você entender por que vão fazer uma entrevista com uma deficiente, com uma funcionária pública deficiente, para também mostrar o papel dessa instituição no acolhimento e na inclusão das pessoas com deficiência física. Tá? Você sabia que com as atualizações do Android e do iOS foi adicionado um emoji inclusivo? Você já viu isso? Ó? O sinal universal da frase "eu te amo" na língua de sinais está aí, gente. Ó, você não sabia esse sinal dessa forma? É uma representação daquela língua de Libras, né? A língua internacional de sinais. E serve para dizer "eu te amo", né? E tá lá, gente, ó, no Google, ou né, o Google com o Android e o iOS, que é da Apple, que fizeram essa atualização desses sistemas, mostrando essa participação da inclusão. Bom, olha, gente, em relação à deficiência física, né, nós temos vários interlocutores nas redes sociais que discutem essa questão da inclusão, né? 6 dicas para guiar uma pessoa com deficiência visual. Ontem, por exemplo, saiu nas redes sociais que o motorista aqui da cidade de Teresina parou o trânsito, desceu do ônibus e foi auxiliar uma pessoa deficiente visual para atravessar aí uma avenida movimentadíssima da capital de Teresina, que é a Avenida Frei Serafim. E gravaram essa cena, até porque foi uma cena extremamente empática e ela acabou viralizando nas redes sociais. As dicas, né, para se guiar uma pessoa com deficiência visual passam por um processo interessante, viu, gente, de inclusão e principalmente empatia. Pergunte primeiro a ela se ela precisa de ajuda, né? Às vezes, as pessoas com deficiência, elas adquirem uma mobilidade excepcional. Elas conseguem, principalmente quando a cidade lhe oferece, ter aí uma percepção, até porque, por exemplo, arquitetonicamente falando, a gente precisa identificar nas ruas, nas calçadas, né, uma marcação específica que é ensinada às pessoas com deficiência para que elas possam, ao tato dos seus suportes de locomoção, como é o caso das bengalas, identificarem a proximidade, né, aquilo que seria essa marcação de proximidades de final de rua, de esquinas, tudo isso tem aqueles pisozinhos cheios de bolinhas, de tracinhos, que representam uma linguagem que é internacional através desse processo de inclusão da pessoa com deficiência, tá? Às vezes ela está precisando de ajuda e às vezes ela não precisa de ajuda porque ela já adquire uma autonomia e ela consegue. A deficiência não é a insuficiência, ou seja, não é quando você não consegue, é quando você tem dificuldades, ou dificuldade não é impossibilidade, viu, gente?
A guia vidente, ofereça o braço na altura do cotovelo e fique sempre a um passo à frente da pessoa. Se você for o guia de uma pessoa com dificuldade de visualização. Troca de lado. Avise sempre que for trocar de lado para que a pessoa possa se orientar, principalmente em relação à sua guia, ou seja, a você funcionando como essa pessoa que vai estar se auxiliando na locomoção na mobilidade dessa pessoa. Subir e descer escadas. Fique a um passo à frente ao subir ou descer escadas. Se você tiver aí presente, se você tiver na companhia de uma pessoa deficiente visual. Nunca atrás, tá? Sempre levando dando essa certeza em relação à mobilidade. Os corredores, oriente a pessoa a se movimentar do lado direito, seguindo o fluxo da pessoa. E a travessia de rua, ofereça ajuda na hora de atravessar a rua. Infelizmente, gente, muitas vezes as cidades ainda não estão 100% adaptadas às pessoas com deficiência, né? Nós já temos uma legislação que obriga as intervenções atuais a funcionarem dentro daquilo que seria esse processo de identificação. Mas quando as edificações, quando esses processos arquitetônicos e urbanos aconteceram antes da lei, muitas vezes o Estado, as instituições não tiveram ou interesse ou ainda tempo de reformular aqueles espaços e principalmente aqueles locais para adequar-se a esse processo aí. Fica a dica para você trazer a inclusão e a empatia para as suas ações diárias aqui. Aí, olha, vamos à reportagem para a gente ver o que é que essa Juliana, a Juju, disse lá. Juliana, como foi sua formação escolar e acadêmica? Nos primeiros anos, até a 4ª série, estudei em uma escola especializada para deficientes visuais. Fui alfabetizada no sistema Braille, de escrita e de leitura. Aprendi também as outras técnicas, como Soraba, que usamos para fazer cálculos matemáticos. A partir da 5ª série, eu fui para a escola regular. Estudei até o ensino médio e a faculdade sempre no ensino regular. Contei com o apoio da instituição da minha cidade, que produzia material adaptado, material em braille, e gravava conteúdos quando era preciso. Eu posso dizer que foi uma trajetória muito feliz. Sempre tive o apoio de meus professores e colegas. Nunca tive problemas de não conseguir estudar ou de não me sentir incluída na sala de aula. Isso é muito bom, né? Claro que o país está longe de estar 100% preparado. A escola não conseguia atender a todas as necessidades, tanto que eu precisava da instituição para produzir os materiais adaptados. Mas, fora isso, sempre foi tudo dentro do adequado. Então, olha, veja que quando ela dá aí o testemunho dela em relação aos benefícios de uma educação inclusiva, né? Em que a escola se prepara para receber, até porque a escola não existe mais escola especial, né? Não é para existir pela legislação, até porque toda escola ela precisa trabalhar a inclusão das pessoas com deficiências e com mobilidades reduzidas, tá? E aí é importante que a deficiência física, como a visual, também seja incluída. Da sua infância até agora, quais foram as mudanças que você considera mais importantes? Aí ela respondeu, né? Quando eu tinha por volta de 11 anos, meu pai e eu começamos a descobrir as questões de informática e dos softwares leitores de tela. A partir daí, o nosso conhecimento foi avançando e os softwares também foram evoluindo muito. Isso facilitou imensamente a minha vida. Foi um divisor de águas. A partir da informática e do acesso à internet, passei a ter muitos materiais e a trocar conhecimento com outras pessoas. A faculdade, por exemplo, eu já fiz toda com o meu notebook. Não utilizei mais o método Braille para escrever, porque é muito lento e volumoso.
Isso contribuiu decisivamente na minha formação. Outra coisa muito importante também, a ter adequação e ter acessibilidade às tecnologias que fizeram ela melhorar cada vez mais a sua inclusão dentro da sociedade. Não é porque ela tem uma deficiência que ela tem que ser impedida de ser incluída em todos os vários setores da sociedade. Não existe mais espaço para esse pensamento, gente. Em termos sociais, houve mudanças em relação à forma como as pessoas com deficiência são tratadas? Vamos lá, é a opinião dela. Sim, há uma diferença muito grande, porque na época da minha infância e na adolescência, embora já tivesse começado a falar sobre isso, a inclusão nas escolas ainda era o nosso ideal. Era um sonho, uma coisa que estava nascendo, e poucas escolas tentavam fazer isso funcionar. Eu tive a sorte de estudar em uma escola muito próxima da instituição especializada na educação de pessoas cegas, e havia uma parceria entre elas. Então, a escola realmente queria que aquilo desse certo, mas nem todo mundo teve essa oportunidade. As escolas patinavam ainda. Hoje em dia, embora haja uma caminhada muito, muito longa, ainda tem muita coisa para ser feita. Eu acho que tanto as escolas quanto a sociedade já sabem que a educação inclusiva nas escolas regulares é um direito de todas as pessoas com deficiência. E as escolas têm que prover, elas têm que fazer acontecer. E esse foi um avanço importante. Com relação às pessoas, penso que é um avanço natural do mundo. Na minha época de infância e adolescência, já não era tão ruim, e hoje talvez seja menos. Quanto mais pessoas com deficiência aparecem e quanto mais conviverem em sociedade, esse estranhamento e talvez até o preconceito tendem a diminuir. Como eu disse, nessa escola que eu estudei, por ter uma parceria com a instituição, várias outras pessoas já tinham passado por ela antes. Estavam passando no meu momento e passaram depois. Então, lá, todos os estudantes já conviviam em um ambiente onde a deficiência era tratada com mais naturalidade. Olha aí que testemunho interessante, tá? O que pode haver de melhorias em relação à acessibilidade? Aí ela responde: antes de a gente pensar em acessibilidade tecnológica e arquitetônica, a acessibilidade é uma questão de cultura. Fazendo um comparativo com o passado, quando fizeram campanhas para o uso do cinto de segurança, isso se tornou uma coisa natural. Hoje, quem não usa é considerado até brega. Então, é preciso que tenhamos algo semelhante em relação à acessibilidade. Por exemplo, a educação para acessibilidade, porque ela surge a partir de pequenas mudanças de comportamento e de atitude. A partir daí, muita coisa pode ser feita. Além disso, é qualificação. Falta hoje em dia, principalmente para os profissionais de educação, apoio e qualificação. O sonho da inclusão é que em uma sala de aula possa haver alunos sem deficiência, alunos com deficiência visual, autistas, alunos surdos. Só que o professor é um só, e em uma sala de 40 alunos. Então, primeiro ele precisa saber o que vai fazer com cada um e precisa de apoio. Poder apenas colocar ele lá com... Porque apenas colocar ele lá com os alunos seria apenas uma inclusão para inglês ver. Uma inclusão verdadeira depende de qualificação, para que o professor saiba interagir tanto com as necessidades quanto as potencialidades de cada aluno. Seriam as principais mudanças, na minha opinião. A grande mudança é cultural. Gente, você sabia que a cor de bengalas para cada tipo de deficiência? Se você não sabe, fica a dica. Você pode perceber as pessoas com deficiência portando bengalas de determinadas padronizações
de cor. A pessoa que tem uma bengala branca, ela tem uma deficiência total, ela não enxerga. Aí os fatores dela não enxergar, não vamos questionar. Ela simplesmente não enxerga. Ela não tem outro tipo de deficiência, ela só não enxerga. Aí quando você vê uma pessoa com uma bengala verde, essa pessoa ela tem uma baixa visão, ou seja, ela enxerga 20%, 30%. Ela enxerga com muita dificuldade, mesmo fazendo uso de lentes ou algum tipo de representação de correção. E aí, para ela se locomover, ela precisa também usar a bengala. Esse suporte aí é importante. Então, você vai ver uma pessoa com a bengala verde é porque ela tem uma baixa visão. Ela não é uma deficiente completa. Uma pessoa com deficiente com a bengala vermelha, né, e branca, tem parte dela é vermelha e uma parte dela branca, é uma pessoa com dupla deficiência, tanto visual, de não enxergar nada, quanto a auditiva, tá? A gente vai poder perceber que essa pessoa ela tem uma dificuldade bem maior, mas mesmo assim as dificuldades elas estão aí para serem superadas, tá bom? Alguns deficientes visuais narram que as pessoas não se dirigem diretamente a eles. Acabam provocando uma verdadeira tradução do português para o português em uma conversa. Há alguma situação que te constrange ou que você gostaria que as pessoas mudassem a forma de abordagem? Sim, isso de não falarem diretamente com a gente é clássico. Eu acho que o principal é que as pessoas precisam entender que uma pessoa com deficiência tem apenas uma peculiaridade, como todo mundo tem. Cada um de nós é de um jeito. Uns são mais rápidos, outros mais lentos no raciocínio. Uns são muito agitados, outros mais preguiçosos. A deficiência é só mais uma característica. É preciso que tratem as pessoas com deficiência como elas tratam qualquer outra. A gente tem uma brincadeira que diz que as pessoas entram em um modo de funcionamento muito estranho quando vem uma pessoa com deficiência. Elas começam a fazer coisas que elas jamais fariam em outras interações. Então, falando diretamente, falem com elas de modo normal. A não ser que elas peçam, não é preciso berrar. Pode falar em tom normal. Não fique encostado nas pessoas sem pedir licença, porque ninguém gosta disso. Pergunta para a pessoa se ela quer ajuda antes de ajudar, pois às vezes ela não está precisando de ajuda, ou naquele momento ela está estressada. E aí a gente tem as regras de convivência. Às vezes a pessoa tenta fazer algo especial e dá mais errado. Elas pensam tão pouco em algumas situações que acaba se tornando algo engraçado. Há quem dê ajuda para atravessar e leve apenas até o canteiro. Isso era até uma piada do Geraldo Magela, o humorista. Mas já aconteceu comigo. Então você imagine, se não tem como me ajudar a atravessar a rua toda, não adianta me deixar em um canteiro. O que eu vou fazer em um canteiro? Então, haja normalmente dentro dos padrões de cortesia e urbanidade que você usaria com qualquer pessoa. Vamos à nossa questão, gente. Ó, veja aí as informações que a gente colheu com a entrevista da Juliana, que é uma funcionária do Tribunal Regional do Trabalho lá no Rio Grande do Sul. Qual foi a finalidade do texto de apresentação junto à entrevista? Foi informar quem fez a entrevista, apresentar a entrevistada, C, comentar aspectos pouco importantes da entrevistada, informar em que veículo midiático foi divulgada a entrevista, gente. Ó, você vai encontrar aí claramente a informação da apresentação da entrevistada. Tá lá. A moça é Juliana, ela é cega, total, deficiente, vou colocar até aqui, ó, deficiente visual, vou apagar. Termos não capacitistas.
ela é deficiente. Escrevi errado aqui. Vamos lá. Deficiente visual. E ela é uma funcionária pública do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que na trajetória de vida dela trouxe para vocês informações sobre a inclusão dela, deficiente, no mercado de trabalho. Próxima, no texto, a apresentação da entrevista, no texto de apresentação da entrevistada, a informação indica que a entrevistada é alguém bastante relevante, porque é uma deficiente física que superou as dificuldades e goza de inclusão na sociedade, é uma ex-assessora legislativa que não trabalha por causa de uma deficiência visual, é uma concursada da Receita Federal que se aposentou por causa de uma deficiência visual, é uma jovem que aprendeu Braille por curiosidade e agora também quer aprender Libras. O que é que a gente tem aí a respeito da Juliana, gente? Ó, e aí a Juliana é a deficiente que recusa, muitas vezes, aquela condição que, durante muitos anos, aí estereotipou os deficientes visuais, que era o uso do óculos escuro, né? Então, há uma deficiência visual, e no caso é uma deficiência completa, né, dela, não enxergar, mas isso necessariamente não faz, a não ser que a pessoa precise de uma lente de proteção contra raios, aí de uma forma mais específica, mas, na verdade, foi um estereótipo que foi criado para identificar as pessoas com ou sem deficiência, como se a marca que essas pessoas, ou foi um estereótipo capacitista, né? O termo que a gente usa, capacitista, é para quando você tem essa, vamos dizer assim, essa objetificação negativa das pessoas, preconceito contra as pessoas com deficiência, tá? E aí a gente vai ver aqui a fotinha dela, e é lógico que foi uma deficiente física que superou as dificuldades, e principalmente, ó, goza de inclusão social. Ela falou isso, ó, eu tive, foi difícil, eu aprendi, depois eu melhorei, fui indo, comecei em Braille, depois eu fui para a escola normal, ou seja, ela superou aí todas as dificuldades da inclusão escolar, se formou, passou nos concursos e está lá, aí dentro daquilo que seria esse processo de formação da sua profissão. Eita, professor, está terminando a aula, vamos lá. Acho que ainda tem mais algumas questõezinhas aqui. Segundo a entrevistada, a educação que ela teve ao longo de sua vida foi satisfatória, irrisória, deficitária ou intelectual, gente? O que é que você acha? A menina que passou por várias instituições, né? Teve a capacidade de estudar, aprendeu várias modalidades de linguagem. Ela disse que fala Braille, ela aprendeu também a linguagem matemática das pessoas deficientes auditivas, que eu esqueci o nome aqui, aprendeu Libras, né? E aí ela tem toda uma capacitação para aí representar de forma positiva aquilo que seria a educação satisfatória que ela vai receber, tá? Então, a alternativa correta aí, letra A. E a última questão importante aí. Segundo a entrevistada, uma grande mudança em sua forma de se comunicar com a sociedade foi a partir dos 11 anos, quando ela aprendeu ou passou a frequentar as festas e outros eventos, limitou as amizades feitas na escola, passou a contar com a informática e ter acesso à internet, teve desentendimentos com o pai e que não quis lhe ensinar informática. E aí, gente, ó, veja que ela havia falado, e a reportagem já tinha falado, que tanto o pai quanto a mãe também eram deficientes, só não a irmã dela. Então, assim, todos eles se mobilizavam constantemente para buscar
aí a melhoria do processo de comunicação. E um dos aspectos que fez ela, no início da adolescência, se desenvolver largamente foi o trabalho em torno aqui, ó, dessa representação da informatização, da inclusão digital e a inclusão da pessoa com deficiência visual nesse mundo digital. Tá bom? Então, na nossa aula de hoje, a gente trouxe uma entrevista para a gente poder fazer aí acontecer o nosso tema gerador aqui desse mês do canal Educação, com a Juliana, que é uma deficiente visual, que alcançou aí a superação e mostra através das lições que ela representa que é importante a gente ter aí sempre esse processo de compreensão dessa inclusão da pessoa com deficiência, tá bom? Dentro desse aspecto, a gente encerra a nossa aula de redação de hoje, dando a vocês a dica de ir até o site do canal Educação para poder municiar aí as outras questões que a gente trouxe no material para você responder em casa, tá bom? Na próxima semana a gente volta, na sexta-feira, e um abraço a todos e até a próxima, gente. Tchauzinho!